Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre fisioterapia aquática funcional. Então nós vamos abordar o que é, para que serve, quais os benefícios e para quem ela é indicada. Então se você se interessa por esse tema, fica com a gente até o final. Bom, então antes de começar, a gente vai esclarecer o que é a fisioterapia aquática e a hidroterapia. Conforme os profissionais foram usando técnicas específicas, manuseios específicos, para transferir o que é aprendido na água para o ambiente do solo, o termo fisioterapia aquática foi ficando cada vez mais conhecido no contexto da reabilitação. Então, enquanto que a hidroterapia se refere a qualquer terapia feita na água, como por exemplo banhos, imersões, etc., a fisioterapia aquática funcional é a fisioterapia realizada na água com objetivos funcionais, ou seja, objetivos diretamente conectados à função que o paciente realiza no dia a dia e específicos, de acordo com a necessidade de cada paciente, utilizando a água e os princípios físicos da água como recurso terapêutico. Então, por exemplo, um paciente que tenha dificuldade de manter o controle do tronco, nós vamos utilizar os princípios físicos da água como recurso para trabalhar essa função específica, por meio de exercícios que se beneficiam do meio líquido para treinar esta função. Pensando que o movimento funcional é um indivíduo realizando uma tarefa num determinado ambiente e a gente vai mudar o ambiente onde essa tarefa vai ser realizada, o movimento pode passar por certas modificações e é aí que o fisioterapeuta atua. Para a gente trabalhar bem com o paciente na água e favorecer o reaprendizado motor depois de uma lesão, nós temos primeiro que conhecer muito bem os princípios físicos da água para poder trabalhar de acordo com os nossos objetivos e usar os princípios físicos a nosso favor e a favor do paciente. Então a gente tem que ter em mente que o que vai ser aprendido na água precisa ser transferido para o solo. A gente chama isso de transferência positiva. Por isso que é tão importante que o movimento realizado na água seja funcional, para que o paciente possa levar para a vida dele fora da piscina. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada princípio físico que atua sobre o paciente dentro da água. Quando a gente realiza um movimento em solo, atua sobre o nosso corpo a força da gravidade. Uma das maiores dificuldades que os pacientes têm é se manter contra a gravidade. Quando o paciente está imerso em meio líquido, atua também a força da gravidade, mas atua uma outra força, chamada empuxo. Ela acontece na mesma direção e no sentido contrário. Isso provoca sobre o paciente um efeito de sustentação, reduzindo um pouco essa dificuldade de se manter contra a gravidade e permitindo que o paciente consiga realizar movimentos que muitas vezes ele ainda não consegue fazer em solo. E olha que legal, você pode usar isso para trabalhar uma variação nos seus exercícios, como por exemplo, variando o nível de imersão, você pode variar a dificuldade e a quantidade de carga que o paciente está sustentando. Outro princípio físico é a densidade. A água tem uma densidade específica e cada corpo, dependendo de quanta massa muscular ou tecido adiposo, vai ter uma densidade diferente, maior ou menor, e uma tendência maior ou menor a flutuar. A água também tem a viscosidade. A resultante entre a fricção das moléculas vai produzir uma resistência a todo o movimento realizado no meio líquido. Você pode usar isso a favor dos exercícios. Por exemplo, quanto maior a velocidade de um movimento dentro da piscina, maior a força que o paciente vai ter que usar para realizar esse movimento contra a resistência da água. Também é um excelente recurso para a gente trabalhar reações de equilíbrio e de endireitamento. Ela dá um tempo maior para o paciente poder se organizar e recuperar o seu equilíbrio durante os treinos de equilíbrio estático e dinâmico. O paciente vai ter um tempo maior para se organizar do que em solo, e isso é um efeito da viscosidade.
Também atua sobre o indivíduo que está imerso uma pressão, que é chamada de pressão hidrostática. Quando o tórax está imerso, essa pressão vai fazer com que aumente o trabalho respiratório. A pressão hidrostática também auxilia na redução do edema, porque favorece o retorno veno-linfático. O movimento na água ele pode ser facilitado ou dificultado e realizado em diversos planos, de acordo com o direcionamento do fisioterapeuta. Também pode ser usado materiais que dificultem ou facilitem esse movimento. Por isso é tão importante conhecer os princípios físicos para trabalhar com o paciente na água. Todo paciente de qualquer diagnóstico que tenha potencial para aquisição de atividade motora funcional pode realizar a terapia na água, se não possui restrições para realizar a fisioterapia no meio líquido. Algumas das restrições são incontinência fecal ou urinária, instabilidade clínica, feridas abertas e doenças dermatológicas infecto-contagiosas. Além de tudo isso que eu falei, o meio líquido é lúdico e desafiador e favorece muito a socialização e a evolução do paciente na reabilitação. Se você tiver alguma dúvida que a gente não esclareceu nesse vídeo ou tiver alguma sugestão, é só deixar pra gente aqui nos comentários que a gente responde. Um abraço e até o próximo vídeo!